Olá galera, estamos aqui para mais uma aulinha, tá? Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos ver relações ou razões trigonométricas. Essa parte, vou ser bem direto com você. Não tem como resolver os exercícios se nós não soubermos essas relações. Então entenda o seguinte, você vai ter que fazer um exercício de memorização aí. Lógico que eu vou tentar te ajudar com alguma coisa, ok? Presta bastante atenção. A primeira relação, e a relação mais importante na minha opinião, é chamada de relação fundamental, tá? Essa relação é determinada lá no ciclo trigonométrico a partir do teorema de Pitágoras. Eu construo um triângulo retângulo lá no ciclo trigonométrico e pego os eixos do seno e cosseno como sendo os catetos. A hipotenusa vai ser o raio do ciclo trigonométrico, que vale 1. Eu vou chegar nessa relação. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Observe um detalhe. X é o ângulo, ok? E esse ângulo pode ser qualquer ângulo, certo? Então, x pode ser qualquer ângulo, ok? Então, seno ao quadrado de 30 graus mais cosseno ao quadrado de 30 graus é igual a 1. Seno ao quadrado de 120 graus mais cosseno ao quadrado de 120 graus é igual a 1. Seno ao quadrado de 200 graus mais cosseno ao quadrado de 200 graus é igual a 1. Então, como eu falei, esse x aqui, ele pode representar qualquer ângulo, certo? A segunda relação é a tangente. A tangente nada mais é do que a razão entre o seno e o cosseno. Então, tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Lembrar um detalhezinho, galera. Tá vendo que o denominador aqui é cosseno de x? Denominador de uma fração nunca pode ser igual a zero. Por isso aqui a condição de existência. Cosseno de x sempre diferente de zero. Terceira razão é a cotangente de x. Cotangente de x é o inverso numérico da tangente, ok? Então você vai pegar a tangente e vai inverter. Então, na verdade, a cotangente de x é 1 sobre a tangente. Agora vamos lembrar de uma coisa. Se a tangente era o seno dividido pelo cosseno, a cotangente vai ser o cosseno dividido pelo seno. Ou seja, é o inverso dessa fração. E lembrar uma coisa, quem está embaixo agora é o seno. Então, pela condição de existência, o seno tem que ser diferente de zero. Vamos para mais uma relação, secante. Secante é o inverso numérico do cosseno. Então, secante é 1 sobre cosseno. Ok? Bom, como o cosseno está na parte de baixo, está no denominador, ele tem que ser diferente de zero. Então, cosseno de x diferente de zero. Então, só vai existir a secante se o cosseno do ângulo for diferente de zero. Cossecante é o inverso numérico do seno. Então, é 1 sobre seno. Como o seno vai ser o denominador, então o seno do ângulo vai ter que ser diferente de zero. Sempre tomando cuidado com a condição de existência. E essas duas, galera, são relações derivadas da relação fundamental. Se eu dividir a relação fundamental todinha por seno ao quadrado, seno ao quadrado, seno ao quadrado, seno ao quadrado, dividir ela toda por seno ao quadrado de x, eu vou encontrar essa relação aqui, que é a sétima. Cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Se eu dividir a relação fundamental todinha por cosseno ao quadrado de x, então seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x e 1 dividido por cosseno ao quadrado de x, eu vou chegar nessa daqui, secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Ok? Bom, essas duas, em alguns momentos, elas vão ser importantíssimas, né? O trabalho com elas, em alguns momentos, vai ser facilitado. Outra coisa, para você gravar de maneira mais fácil, para não confundir quem é secante e cossecante, eu tenho um macetezinho, uma brincadeirinha, tá? Você vai pensar assim,
Se trocar, fede. E se feder, tá errado. Tá? Olha só, presta atenção. Se você pegar secante e colocar 1 sobre seno, tá? Olha só o que vai acontecer. Aqui é C e se tiver seno aqui embaixo vai ser C também. Então vai dar o quê? CC. CC fede, então tá errado. Para não feder tem que estar o quê? Seco, tá? Então sempre que tiver sequinho, não fede. Bacana? Se trocar, fede. Se feder, tá errado. Para não feder tem que estar seco, tá? Ó, seco. Aqui é a mesma coisa, ó, para cossecante. Aqui não é cossecante, se você colocar 1 sobre cosseno, vai dar o quê? Cocô. Cocô, fedeu. Para não feder, tem que estar o quê? Seco. Bacana? Então, se trocar, fede. Bacana? E se feder, tá errado. Ok? Para não feder, para estar certo, tem que estar o quê? Seco. Então, ó, seco. Secante, 1 sobre cosseno. Cossecante, 1 sobre seno. Seco. Bacana? Bom, agora nós vamos trabalhar a segunda parte da nossa aula. Bom, galera, vamos para a segunda parte da nossa aula. Olha só, eu desenhei aqui para vocês a circunferência trigonométrica, tá? Não sei se você lembra, mas seno de pé, cosseno deitado, tangente do lado. E eu acrescentei as razões inversas. A inversa do seno, a inversa do cosseno e a inversa da tangente. Ou seja, a inversa do seno, cossecante. A inversa do cosseno, secante. E a inversa da tangente, cotangente. Olha aqui a posição dos eixos. Olha só. Bom, o eixo de pé aqui é o seno. O seno ele varia daqui, ó, que é menos 1, até aqui, que é 1, passando aqui pelo zero. Tá vendo? Ó? Então ele varia de menos 1 até 1. Agora, se você observar, ó, esse eixo ele continua, só que externamente. E aqui para baixo a mesma coisa. Tá? Ou seja, essa parte aqui é a parte positiva da cossecante. E essa parte aqui é a parte negativa da cossecante. Por quê? Porque a cossecante é o inverso numérico do seno. Então, ela está na continuação do eixo do seno, que é o eixo da vertical. Então, ó, a partir de 1 para cima é cossecante e a partir de menos 1 para baixo também é cossecante. Para o cosseno acontece da mesma forma, só que eu vou trabalhar com a inversa do cosseno. Quem é a inversa numérica do cosseno? Secante. Então, olha só, daqui do menos 1 até 1 é a variação do cosseno. Então, o cosseno varia de menos 1 até 1 passando pelo zero. Tá vendo? Ó? Se eu continuar aqui o meu eixo à direita, ó, ou seja, a partir de 1 em diante, eu tenho a secante positiva. E aqui, ó, a partir de menos 1 em diante, eu vou ter a secante negativa. Então, vamos entender o seguinte. A secante e a cossecante, elas estão posicionadas na parte externa do eixo no ciclo trigonométrico, tanto para seno quanto para cosseno. Então, continuação do eixo do seno é a cossecante. Continuação do eixo do cosseno é a secante. Ok? Bom, eu coloquei aqui também para você, ó, o eixo da cotangente. Ó. O eixo da cotangente, ele é tangente aqui ao 90 graus, ó, o ponto igual a 90 graus. Ó. Bacana? Então, ele é tangente aqui, ó, certo? A tangente você já tinha visto, ó. Ela é tangente aqui ao 0 grau, ou 360 graus. Outra coisa que eu quero destacar é o seguinte. Tá vendo esse triângulozinho, ó, que é retângulo? Com ele, ó, eu vou determinar a relação fundamental que eu havia falado para vocês. Ó. Então, ó, a partir do ângulo x aqui, ó, eu construí aqui o triângulo. Esse aqui é a abertura angular de x, que sai do zero até aqui um ângulo qualquer x. Ó.
E aí eu construí aqui um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o raio, que vale 1, é unitário, ó, né? Todo ciclo trigonométrico tem raio o quê? Unitário, não esqueça disso. E aqui nesse eixo eu tenho o cosseno, e nesse eixo aqui, ó, que é paralelo ao eixo do seno, eu tenho seno. Certo? Então aqui é seno, aqui é cosseno. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter o seguinte: seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Né? A hipotenusa ao quadrado é 1 ao quadrado. Ou seja, eu tenho a relação fundamental da trigonometria. Bom, eu já mostrei para vocês, mas vamos dar uma fixada aqui. Ó. Olha as variações. O seno varia de menos 1 a 1. Ó. Tá aqui, ó, de menos 1 a 1. O cosseno da mesma forma, ó, varia de menos 1 até 1. Ok? Então, se eu for determinar o seno ou cosseno de um ângulo, os valores não podem ser nem maiores que 1 e nem menores que menos 1, porque senão não vai existir nem um seno nem um cosseno. Bom, agora para secante e para cossecante funciona assim. Ó. A secante primeiro, ela é maior ou igual a 1 ou menor ou igual a menos 1. Ó. Então a secante vai ser menor ou igual a menos 1 ou secante vai ser maior ou igual a 1. Tá? Ou seja, elas estão na parte de fora do eixo do cosseno. E a cossecante da mesma forma. Cossecante é menor ou igual a menos 1 ou cossecante é maior ou igual a 1. Por quê? Elas estão na parte de fora do eixo do seno. Ó. Cossecante maior ou igual a 1 para cima e menor ou igual a menos 1 para baixo. Tá? Lembrar que a tangente e a cotangente, elas variam de menos infinito até mais infinito. Menos infinito até mais infinito. Né? Bom, e os sinais? Como é que funciona a questão dos sinais? Não sei se você lembra do amigo. Quem é o amigo do peito? Seta com mais. Liga para ele, qual o número dele? 12, 13, 14. Tá aqui, ó. Tá aqui o amigão do peito, ó. Seta com mais, ó. 12, 13, 14. Ó. O seno é positivo no primeiro e segundo quadrantes, a tangente é positiva no primeiro e terceiro quadrantes, e o cosseno é positivo no primeiro e quarto quadrantes. Tudo que não estiver aqui vai ser o quê? Negativo, ok? Lembra que todas as razões trigonométricas são positivas em dois quadrantes e negativas em outros dois quadrantes. Bom, as inversas numéricas têm o mesmo sinal das diretas. Então, olha só, quem é a inversa numérica do seno? Cossecante. Então, ela vai ter o mesmo sinal do seno. Quem é a inversa numérica da tangente? A cotangente. Então, ela tem o mesmo sinal da tangente. E quem é a inversa numérica do cosseno? A secante. Então, ela vai ter o mesmo sinal da secante. Então, eu costumo brincar da seguinte forma. Quem é o amigo? Seta com mais. Liga para ele, qual é o número dele? 12, 13, 14. E quem é o irmão do amigo? Cossec, cotag, sec. Cossec, cotag, sec. Cossec, cotag, sec. 12, 13, 14. Ah, mas por que eles têm o mesmo número? Porque eles moram na mesma casa. Então, quando eu ligo para um, eu estou ligando para o outro. Ok? Ó? Bacana? Seta com mais. 12, 13, 14. Quem é o irmão do amigo? Cossec, cotag, sec. Cossec, cotag, sec. Cossec, cotag, sec. Bacana, galera? Agora nós vamos para os exemplos. Bom, galerinha, exemplo 1, tá? Tá na tela aqui já para você. Sabendo que secante de x é igual a 5 meios e o x tá no quarto quadrante, ó, entre 3π sobre 2 e 2π, ó, 3π sobre 2 é 270 graus e 2π é 360 graus. Então o x, que é o ângulo, ó, ele tá no quarto quadrante, ó. Vamos colocar logo aqui, ó. Então, ó, quarto quadrante. Isso aqui vai ser importante por causa do sinal. Obtém as demais razões trigonométricas de x. Então, sempre de olho no quadrante, que é ele que vai determinar os sinais. Quem que determina os sinais para nós? O amigo. Quem é o amigo? Seta com mais. Quem é o irmão do amigo? Cossec, cotag, sec. Qual o número deles? 12, 13, 14. Bacana? Já já nós vamos escrever eles aqui, ok? Olha só, presta bastante atenção. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó.
ele me deu a secante. Então já vou pensar no inverso numérico da secante. Se trocar, fede. Para não feder, tem que estar o quê? Seco, né? Então, que é o inverso numérico da secante? Secante é igual a 1 sobre quem? Cosseno. Tá vendo? Ó? 1 sobre cosseno. Então, essa daí é a primeira. Quem que é a secante? A secante é 5/6. Bacana, ó. Secante, ó, é igual a 5/6. Que é igual a 1 sobre cosseno. Tá vendo? Ó? O que eu vou fazer aqui, ó? Fazer o cruz credo. Então vai ficar assim, ó, 5 cosseno de x, que é igual a 2 vezes 1, que é 2. Ó. Vou passar o 5 dividindo. Então, finalmente, cosseno de x é igual a quem? A 2 sobre 5. E está aí o valor do cosseno de x. Como eu encontrei o cosseno de x direto pelo valor da secante, eu não tenho que verificar o sinal. O sinal ele é o mesmo da secante, né? As inversas numéricas têm o mesmo sinal, ok? Então, 2/5. Ah, professor, eu podia ter determinado o cosseno só invertendo aqui, ó. O 2 passa para cima e o 5 passa para baixo. Legal, é assim que a gente faz, tá? Eu fiz desse jeito que é o primeiro que eu estou fazendo com vocês. Mas como a gente sabe que é o inverso numérico, bastava pegar para o cosseno a inversão, ó, 2/5, direto, ok? Agora nós vamos determinar na sequência o seno, né? Porque sem o seno e o cosseno a gente não determina nada. Eu não sei se você já percebeu, todas as razões trigonométricas, elas estão em função de seno e cosseno. Bacana? Vamos lá, vamos continuar. Mais uma aqui, ó. Então, cosseno agora. Aliás, cosseno está determinado, agora o seno. Certo? Olha só. Para determinar o seno, a gente vai usar a relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Tá? E daqui vai sair o quê? O seno. Ok? Deixa eu explicar aqui uma coisinha para vocês, uma dica. Sempre que ele me der o seno e quiser o cosseno, ou me der o cosseno e quiser o seno, eu vou usar a relação fundamental, direto. Tá? Sempre que ele me der o seno, quiser o cosseno, ou me der o cosseno, quiser o seno, eu vou usar direto a relação fundamental. Ok? Então vamos lá. O cosseno eu já tenho, 2/5. Então vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de x mais, entre parênteses, 2/5 ao quadrado, que é igual a 1. Tá vendo? Vou elevar ao quadrado 2/5 e já vou passar lá para o outro lado, subtraindo. Então vai ficar assim, ó, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos quem? O que é 2 ao quadrado? 4. O que é 5 ao quadrado? 25. Tá aí, ó. Então vai ficar assim, ó, seno ao quadrado de x é igual. Tira o MMC, ó. 25. Ó, como é que é fácil? Aqui quando não tem nada embaixo é porque vale 1. 25 dividido por 1, 25. Vezes 1, 25. Ó. 25 dividido por 25 dá 1. Vezes menos 4, menos 4. Ok? Então vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de x é igual a 25 menos 4, vai dar 21 sobre 25. Bom, só que eu quero seno, não quero seno ao quadrado. Então o que eu faço? Eu pego esse quadrado e passo ele lá para o outro lado. Eu vou passar ele lá para o outro lado. Só agora você tem que tomar cuidado. Eu vou te dizer o que você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado com isso daqui, ó. Vai ficar assim, ó. Seno de x é igual. Passou o quadrado lá para o outro lado, vai ficar... Vou até colocar de azul aqui para destacar, hein, galera? Ó,
colocar de azul aqui para destacar. Vai ficar mais ou menos raiz quadrada de quem? De 21 sobre 25, ó. Tá vendo, ó? Ah, mas professor, vai ser mais ou vai ser menos? Aí é que entra a historinha do quadrante, ó. Tá vendo, ó? Qual que é o quadrante, né? Quarto quadrante, ó. Então, o que você vai fazer? Você vai chamar o amigo. Quem é o amigo? Vamos lá, ó. Vamos chamar o amigo, ó. Mais 12, 13, 14, ó. Tá vendo, ó? Quem é o irmão do amigo? Aquele que vai aqui em cima, ó. É o cossec, é o cotag e é o sec, ó. Olha para cá, presta atenção. Qual é o quadrante, né? Quarto quadrante, ó. Qual que é a razão, né? Seno. Olha só. O seno ele é positivo no primeiro e segundo quadrantes. No quarto quadrante ele vai ser o quê? Negativo. Então o que eu faço? O meu sinal é esse. Esse está desprezado. Então, seno de x, finalmente, ó. Seno de x vai ser igual a menos quem? Raiz quadrada de 21 não tem exata, não dá para fatorar. Sobre raiz quadrada de 25, que é 5. E tá aí, ó. Esse é o seno de x. Ó. Então, galera, ó, eu já tenho o cosseno de x, eu já tenho o seno de x. Ele me deu a secante de x. Agora eu consigo determinar a tangente, ó. Quem é tangente de x? Ó? Tangente de x é o seno de x dividido pelo cosseno de x. Ó. Legal? Então isso aí é a tangente. Ó. Ok? Ó? Então vamos lá. Vamos determinar a tangente aqui. Ó. Olha só. Tangente. Fazer a tangente de azul, tá? Para não misturar aqui, ó. Tangente de x é igual. Quem é o seno de x? Não é menos raiz quadrada de 21 sobre 5? Ó. Menos raiz quadrada de 21 dividido por 5. E quem é o cosseno de x? Não é 2 quintos? Ó. Então, 2 quintos. Ó. O que vai acontecer? Ó? Vou cancelar o 5 com 5. Ó, e eu vou encontrar para tangente de x... Eu vou encontrar menos raiz quadrada de 21 sobre 2. E tá aí a tangente de x. Determinar. Lembrar uma coisa. Quando eu já tenho o sinal do cosseno e o sinal do seno, eu não preciso mais me preocupar em olhar o amigo. Não tem que me preocupar. É automático. Tá? Tangente, ó, no quarto quadrante, ela é negativa mesmo, tá? Ela é positiva no primeiro e terceiro. Então, vamos lá. Próximo. Tangente, ele me deu a secante, eu achei o cosseno, achei o seno, achei a tangente. Vamos para a cotangente. Ó. Cotangente de x. Agora eu vou fazer daquele jeito que eu ensinei a você. Cotangente de x, né, o inverso numérico da tangente, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a tangente e vou inverter. Ó. Então, vai ficar assim, ó, presta atenção. Vai ficar menos 2 sobre raiz quadrada de 21. Como a raiz quadrada de 21 não pode ficar aqui embaixo, a gente tem que racionalizar. Então, eu vou multiplicar por raiz quadrada de 21 em cima e raiz quadrada de 21 embaixo. E aí, eu vou encontrar o seguinte resultado. Menos 2 raiz quadrada de 21 dividir por 21. E tá aí a minha cotangente, ó. Essa é a cotangente, ó. Certo? E por último, tá faltando a cossecante. Então, quem que vai ser a cossecante? A cossecante, vou fazer daquele jeitinho que eu te ensinei. Cossecante é o inverso numérico do seno.
Então é só pegar o valor do seno, ó, que é esse daqui, e inverter. Ó. Então vai ficar assim, ó. O seno não é menos raiz quadrada de 21 sobre 5, então a cossecante é o inverso numérico, ou seja, menos 5 sobre raiz quadrada de 21. Vou racionalizar, porque não pode ter raiz no denominador, ó. Então vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 21, ó. E aí vai ficar menos 5 raiz quadrada de 21 sobre 21. E tá aí a cossecante. Finalizando então o exemplo número 1. Bom, galerinha, segundo exemplo. Ó. Sabendo que a tangente de x é igual a 7 sobre 24 e o x está entre π e 3π sobre 2, que é o terceiro quadrante, ó. Observa que eu já coloquei aqui para você. Ó. Tá vendo? Obtenha o valor dessa expressão. Vou te dar uma dica, tá? Sempre que você tiver uma expressão trigonométrica, você vai colocar essa expressão todinha em função de seno e cosseno, tá? Então, o que não tiver em função de seno e cosseno vai virar seno e cosseno. Como? Só lembrar das relações, ok? Olha para cá, acompanha aqui comigo. Tangente não é seno nem cosseno, mas tangente dá para escrever, né? Com seno e com cosseno. O que é tangente? É o seno de x dividido pelo cosseno de x. Cosseno de x eu não mexo. Por quê? Porque já está em função do cosseno. Tudo que tiver em função do seno e cosseno eu não mexo. Tudo que não for seno e cosseno eu vou mexer. A dica é essa. Sempre, sempre. Bacana? Olha só, embaixo. Embaixo, galera, aí é você lembrar de produto notável. Produto da soma pela diferença de dois termos. O que vai ser isso? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ou seja, cosseno ao quadrado de x. Certo? Bom, aí eu vou te lembrar de algumas coisinhas. Primeiro, vamos logo cancelar esse cosseno com esse cosseno. Está multiplicando, está dividindo, cancelou. O que sobrou aqui em cima? Só o seno. Então aqui em cima sobrou só seno de x. Só que olha a parte de baixo. Tem 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado de x. Ó. Olha para cá. Vou fazer aqui no cantinho. Ó. Presta atenção. Ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ó. Relação fundamental. Bacana? Ó. Vou pegar esse cosseno ao quadrado de x e vou passar para o outro lado, ó, subtraindo. Então vai ficar seno ao quadrado de x, que é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, quem é o seno ao quadrado de x? É 1 menos cosseno ao quadrado de x. O que tem escrito aqui? Ó? 1 ao quadrado não é 1? Ó? Então está escrito assim, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, 1 menos cosseno ao quadrado de x é o mesmo que seno ao quadrado de x. Então, onde tem isso aqui, eu vou colocar seno ao quadrado de x. Por isso que eu te disse lá anteriormente que você só vai resolver os exercícios se tiver as relações memorizadas. Então, qual é a dica que eu te dou? Primeiro, não tem as relações memorizadas, escreve numa folhinha de papel as 7 relações, tá? E deixa do teu lado, porque quando você precisar usar, você vai usando, tá? Aos pouquinhos você vai memorizando, tá? E a segunda dica é o seguinte: sempre que você tiver uma expressão trigonométrica, tá? Pega tudo que não está em função de seno e cosseno e transforma para seno e cosseno, usando as razões trigonométricas que você tem aí no teu papelzinho. Ok? Olha só. Vou cancelar esse quadrado com seno, que aqui é seno de x vezes seno de x. Então sobrou 1 lá em cima, certo? Sobrou 1 aqui em cima. E seno de x aqui embaixo. Bom, a gente sabe que o inverso numérico do seno é a cossecante. Então, quem é o resultado dessa expressão? É cossecante de x, certo? Bom, aí o que eu vou
ter que fazer? Ele me deu a tangente de x, que é 7 sobre 24. Eu vou, a partir da tangente de x, determinar a cossecante. Como? Bom, eu sei que existe essa formulazinha aqui, ó, presta atenção. Cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. O problema dessa fórmula, que usa exatamente a cossecante, que é o que eu quero, trabalha com a cotangente, não com a tangente. Mas aí tá fácil. Por que tá fácil? Porque a gente sabe que a cotangente é o inverso numérico da tangente. Então, ó, se a tangente é 7 sobre 24, ó, a cotangente vai ser o quê? Cotangente de x, né, galera? Não pode esquecer do x, não. X é o ângulo. Ela sem o ângulo não é nada. É igual a 24 sobre 7. O que eu fiz aqui? Peguei a tangente e fiz a inversão. Certinho? Bom, a partir daí eu vou calcular cossecante, que é o que ele quer. Ó. Então vai ficar assim, ó. Cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais... O que é a cotangente? Não é 24 sobre 7? Então vai ficar 24 dividido por 7 ao quadrado. Tá vendo? Ó? Aí vai ficar assim, ó. Cossecante ao quadrado. Aqui é cossecante, galera. Ó, já ia escrevendo errado para você. Cossecante ao quadrado de x, ó, cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais quem? 24 ao quadrado dá 576. 7 ao quadrado dá 49. Certo? Então vai ficar assim, ó. Vou tirar o MMC. Ó. Então, cossecante ao quadrado de x é igual. O MMC entre 49 e 1, ó, é 49. 49 dividido por 1 dá 49, vezes 1, 49. 49 dividido por 49 dá 1, vezes 576, 576. Então, a cossecante ao quadrado de x é igual. 49 mais 576 vai dar 625. Ó. Sobre 49. Aí eu quero a cossecante. Eu não quero a cossecante ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Vou passar esse quadrado lá para o outro lado. Aí, quando eu passo ele lá para o outro lado, ele vai sob a forma de raiz. Só que eu não posso esquecer do seguinte. Sempre que eu passar o quadrado lá para o outro lado, eu não posso esquecer que é mais ou menos, ó, raiz quadrada de 625 sobre 49. Então, é mais ou menos. Quem vai determinar o sinal? O amigo. Quem é o amigo? C, tá, co, mais. Qual o número dele? 12, 13, 14. Só que aqui no caso é o irmão do amigo, que é a cossecante. Ó, então é cossec, cotag, sec. Vamos lá. A cossecante é positiva no primeiro e segundo quadrante. É o mesmo sinal do seno. Mesma coisa. As inversas numéricas têm o mesmo sinal. Então, se eu estou trabalhando no terceiro quadrante, o resultado aqui vai ser negativo. Então, eu vou cancelar o positivo e o resultado vai ser negativo. Quem que vai ser a cossecante, galera? Vai ser igual a menos raiz quadrada de 625, 25. E raiz quadrada de 49, 7. Então, tá aí, ó. A cossecante é menos 25 sobre 7. Que era o que a gente estava querendo. Então, qual é o valor da expressão? Menos 25
sobre 7, tá? Se você olhar aqui direitinho, é um pouco longo, tem muito detalhezinho, mas nada que com treinamento você não tenha condições de fazer, tá? Bacana? Então agora nós vamos para o exemplo número 3. Bom, galera, terceiro exemplo aí para a gente encerrar, tá? Como eu falei para vocês, vocês têm que ter as relações trigonométricas gravadas aí, né? Memorizadas. O que ele quer aqui no terceiro exemplo? Usando as razões trigonométricas, ó, tá vendo? Ó, por isso que eu falei que você tem que ter elas memorizadas. Então, usando as razões trigonométricas, prove a identidade trigonométrica a seguir. O que é provar a identidade trigonométrica? Ele está dizendo que isso daqui é igual a isso. Mas se você olhar com atenção, não parece que são iguais. O que você vai fazer? Vai fazer as transformações, tá? A fim de provar que esse primeiro membro aqui é igual a esse segundo membro. Qual é a dica? Aquela mesma que eu dei anteriormente. Transforma tudo que você tiver para seno e cosseno. Essa é a dica, galera. Transforma tudo para seno e cosseno, tá? Então vamos lá. O que é tangente? É o seno de x dividido pelo cosseno de x. Tá vendo? O que é cotangente? É o cosseno de x dividido pelo seno de x. É o inverso da tangente, inverso numérico. O que é secante? 1 sobre cosseno. Se trocar, fede. Para não feder, tem que estar seco. Ok? Vezes cossecante. 1 sobre seno. Mesma coisa. Se trocar, fede. Para não feder, tem que estar o quê? Seco. Bacana? Se der CC ou cocô, fedeu. Se fedeu, tá errado. Bacana? Vamos tirar o MMC aqui entre cosseno e seno. Como eles são diferentes, é o produto dos dois. Então vai ser o quê? Cosseno de x vezes seno de x. Do jeito que está aí. Então, quando eles forem diferentes, o MMC vai ser o produto deles. Então, cosseno vezes seno dividido por cosseno, cancela os iguais. Sobrou seno. Seno vezes seno, seno ao quadrado de x. Cosseno vezes seno dividido por seno, ó, cancela os iguais. Ó, seno com seno. Sobrou o quê? Cosseno. Cosseno vezes cosseno, mais cosseno ao quadrado de x, que é igual. Quando você está multiplicando frações, é o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 1 vezes 1 dá 1. Cosseno vezes seno, cosseno de x vezes seno de x. Certo? Aí olha só, não sei se você lembra, mas seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é a relação fundamental. Ela vale quanto? 1. Então, no lugar disso aqui tudo, ó, eu vou colocar 1. Então, vai ficar 1 sobre quem? Cosseno de x vezes seno de x, ó, que é igual a 1 sobre quem? Cosseno de x vezes seno de x. Nesse momento, ó, eu cheguei a uma igualdade, que era o que eu queria, provando que tangente de x mais cotangente de x é igual a secante de x vezes cossecante de x. E está aí provada a identidade, finalizando a nossa aula de hoje. Galera, ó, eu postei para vocês uma lista de exercício, a lista número 4, que eu vou corrigir na íntegra na próxima semana, ok? Então você vai tentar fazer essa lista, vai devagar, que vai dar tudo certinho. Bacana? Abraço a todos.